Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos glorificar a Deus em Jesus Cristo quando dormimos, quando levantamos, quando andamos, corremos, vamos trabalhar, voltamos do trabalho, no aconchego do lar, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, que nós tenhamos sempre a consciência que eu tenho que glorificar Jesus Cristo, dar testemunho de Jesus, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta é a frase do apóstolo Paulo, que é entendeu que servir a Deus é a plenitude da vida. Então, todo homem e mulher é pleno, cheio de vida. Ele tem no seu coração a alegria de servir a Deus. Mas, Dilton, como que eu faço para servir a Deus? Sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, tio, tia, avô, avó, um bom eh, paroquiano, um bom agente de pastoral, né, comprometido com o seu serviço, com o seu movimento na igreja. Seja e procure ser a pessoa melhor desse mundo, sempre na ideia de servir a Deus, de glorificar a Deus, de salvar almas. Então aí terás vida plena. É assim então que começamos o dia de hoje. A reflexão do dia 25 de novembro de 2025, 34ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. E hoje, com a igreja, nós lembramos da vida de Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos filósofos. Ela também entendeu em curto prazo que servir a Deus lhe daria a plenitude da vida. Então, num amor verdadeiro com Deus, olha, nós estamos falando do terceiro século. É, Jesus, né, passa um século, o segundo século, o terceiro século, nos anos 287. Isso acontece na região de Alexandria, ali no Egito, e a Santa Catarina de Alexandria, ela começa a dar testemunho. Ela tem a sua vida na corte, ela tem um casamento muito rico, muita influência, né? Mas aí um general romano, né, que quis condenar Santa Catarina de Alexandria justamente pela sua influência. E ele fez, chamou ela e colocou diante dela alguns filósofos e alguns intelectuais da corte para poder justamente humilhar Santa Catarina. E, passado algum tempo, ela converteu os filósofos, ela converteu os intelectuais da corte, e todos eles aceitaram o batismo em Jesus Cristo. Aquilo revolta o imperador de tal forma que ele mandou sacrificar inclusive a esposa dele, que se converteu à pregação de Santa Catarina de Alexandria. Então, a esposa do imperador, todos os filósofos, todos aceitaram a morte, porque viver esse mundo sem Cristo é inútil, é uma perda de tempo, sinceramente, é uma perda de tempo. Então, ele mandou sacrificar todos eles e depois mandou decapitar a Santa Catarina de Alexandria. Então, nós temos aí um santo de hoje que nos mostra que servir a Deus acima de tudo é isso que dignifica a vida, é isso que dá sentido ao viver. Do contrário, tirando Deus e o Senhor Jesus da nossa vida, não vamos viver. Qual é o sentido? Né? Viver como, sei lá, como um animal, como criatura, e depois ser sepultado, deixar tudo para trás, ser decomposto num túmulo, virar pó, sem ter deixado nada de dignidade nesse mundo. Qual é o sentido disso? Realmente, todos compreenderam. Por isso que eles aceitaram o sacrifício em Jesus. É melhor viver na mocidade, morrer na mocidade em Jesus Cristo do que morrer com 80, 90, 100 anos é, como uma pessoa inútil. Esse é o sentido de Santa Catarina de Alexandria, para a qual nós pedimos a intercessão diante de Cristo Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e apareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo a semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações para via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ter tocado por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois do futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Daniel 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim.
E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entendermos o Evangelho de hoje, é necessário recordar a partir do santo do dia, né? Santa Catarina de Alexandria. Preferiu a morte do que viver a ilusão deste mundo. Depois, na primeira leitura, onde Daniel ele fala para o rei Nabucodonosor. Daniel está deportado na Babilônia. É um jovem de Israel que tinha sua família nobre, que cultuava o Deus vivo. Mas, como Nabucodonosor entrou e destruiu tudo em Israel, e levou deportado vários de famílias de nobres, jovens, entre eles Daniel. Deus então suscita Daniel. E Daniel fala para o imperador, né? Fala para Nabucodonosor e revela para ele o sonho que ele teve. E nesse sonho, todo o reino de Nabucodonosor seria destruído. Porque Daniel falou para Nabucodonosor, olhando olho no olho: Nabucodonosor, não tem sentido neste mundo qualquer império ser construído. Nós temos que viver este mundo, este tempo das nossas vidas, no sentido de glorificar a Deus. E ele fala que uma pedra se deslocaria de um monte e destruiria aquela imagem que foi construída, né, assim como a Torre de Babel, construída nos sonhos humanos, em filosofias humanas, construída no sentido humano. Tudo isso se desmorona diante de um mover de Deus. O sentido da vida está na visão espiritual, além morte, além, né? O que eu vou fazer com a minha vida depois da minha morte? Desta forma, Nabucodonosor se converte, depois desse sonho, então, se converte à pregação de Daniel. É esse, então, o sentido da liturgia de hoje. Também, quando no responsório Daniel, capítulo 3, é, nós falamos aqui: louvai e exaltai-os pelos séculos sem fim, obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-os pelos séculos sem fim, céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Então, aquele homem e mulher que vive a realidade consciente dessa vida, está sempre glorificando a Deus. Aí possamos então entender o Santo Evangelho de hoje. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Vejam, diante desse comentário, Jesus disse: Vós admirais essas coisas? O quê? Que coisas? Pedras votivas, pedras, enfeites. Vós admirais essas coisas? Carro do ano, apartamento, sítio, salários espetaculares, rendimentos. Tem um Bitcoin, eu não tenho Bitcoin, tem investimento, eu não tenho. Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, porque não há sentido nisso. Lógico, Deus confiou a alguns o dom da riqueza. Deus confiou a alguns o caminho da prosperidade, e isso é natural da vida humana. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos prosperidade naquilo que nós investimos, mas para uma causa, né, para um sentido. O sentido da vida não pode estar no meu investimento financeiro, não tem sentido. O investimento da vida está na intensidade do meu trabalho, eh, tem um sentido maior para as coisas. Cuidado, vós admirais essas coisas, é aí que está o teu coração. Tudo isso, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus falava do templo, mas vamos traduzir isso. O que nós estamos dedicando ao templo, entre aspas, na nossa vida? E tornando o nosso dinheiro um templo, tornando o nosso trabalho um templo. Vocês veem é, a vaidade, né? O culto excessivo ao corpo. Então, tudo isso
são templos. De repente você torna o seu corpo um templo de admiração, né? Então, não tem sentido nisso tudo, porque não ficará pedra sobre pedra. Um dia você vai morrer, um dia você vai deixar tudo para trás e tornando-se pó, o que restou para louvar ao Senhor eternamente? Nada, nada, né? Nada, não ficou nada. A Lamborghini ficou para trás, o carro do ano ficou para trás, tudo ficou para trás. E do mesmo jeito que você chegou nesse mundo, né, é no jeito que você vai ressuscitar, não trazendo nada, não levando nada, né? Então esse é o sentido da vida. Mas aí as pessoas perguntam, mestre, né, o sentido literal, né? Quando isso vai acontecer? Quando que esse templo vai ser destruído? Né? Qual será o sinal que essas coisas estão para acontecer? Aí quem entendeu a primeira leitura, quando Daniel revela ao imperador que tudo os seus sonhos seriam destruídos, né? E que seu império seria destruído, você vai entender agora, né? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados. Qual é o engano? Qual é a proposta de Satanás no Éden? Olha, come este fruto que você terá visão de sabedoria e ciência, serás igual a Deus. Mas por que Satanás então não comeu ele, o fruto? Né? Não, deu a proposta para a criação de Deus à mulher. E ela pega então e contraria a ordem divina. Então veja, antes do pecado, da desobediência, Adão e Eva tinham convivência diária, né, hora por horas, com o Senhor. Então eles tinham uma vida em espírito, né, porque diante de Deus não se sobrepõe o pecado. Mas depois, com o pecado, não tem como mais conviver face a face com Deus. Em sua misericórdia, Deus então nos deu a vida presente, material, né? A vida como conhecemos, o mundo material, como nós percebemos. Isso é uma grande misericórdia de Deus para um sentido pleno da criação, que é um dia voltar a estar diante de Deus, passando pela morte. A morte, então, era um abismo que não nos permitia voltar para Deus. Mas quando Jesus se faz homem, quando Jesus morre uma morte de cruz, o seu sangue libertador nos traz de volta essa ligação com Deus. Antes de Jesus, morríamos e ficávamos no limbo, aguardando. Depois de Jesus, nós morremos imediatamente, vamos para viver a realidade da ressurreição e voltar para onde nós não deveríamos ter saído, da onde foi tirado pela desobediência de Adão e Eva, que trouxe para nós o pecado e o pecado da morte. Então, viver isso é estar atento aos sinais. E Jesus fala: cuidado para não ser desenganado, ou seja, esse mundo da criação é um sentido de misericórdia de Deus para que voltemos ao Pai. Mas Satanás, o demônio, nos engana, colocando em nosso entendimento que isso é eterno, que isso aqui é o sentido da vida. Então, cuidado para não ser desenganado. O tempo está próximo, né? Cuidado para, porque virão muitos também falando em meu nome que tudo isso será destruído imediatamente. Realmente o tempo está próximo, mas não fiqueis apavorado. É preciso que aconteça primeiro eh, uma porção de guerras, uma porção de destruição, porque é sempre Deus falando: olha, ficai atento, não há sentido nenhum. Aqui não é o paraíso e nunca será o paraíso. Aqui nesta terra nunca será, nunca terá uma sociedade plena, né? Porque a plenitude está no Espírito, a plenitude está no Senhor. Lógico que vivemos por antecipação o reino de Deus através do serviço à igreja, através do serviço a Cristo. Contemplamos a plenitude da vida servindo ao Senhor, mas é uma contemplação, não é a vida de fato. A vida é de fato realizada é depois da nossa morte, quando então seremos ressuscitados no Senhor. E Jesus continuou: um povo se levantará contra o outro, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes, e em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas. Grandes sinais serão vistos. Aí sim, de repente,
do nada, quando um dia e hora que ninguém sabe, nem a igreja sabe, papa nenhum sabe quando Jesus vai voltar, bispo nenhum sabe quando Jesus vai voltar, santo nenhum, ninguém sabe. No tempo de Deus, haverá um tempo onde o Senhor há de voltar e julgar os vivos e os mortos. Aí acabou tudo. Esse mundo ilusório acabou, não vai ter mais, né? Só viverá então eternamente em espírito diante do Senhor. É esse que é o sentido do Santo Evangelho de hoje. É isso que Santa Catarina de Alessandria entendeu. É isso que Daniel teve coragem de falar para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, teimoso como ele é, entendeu e se converteu ao Senhor. Então, que Deus nos dê esse espírito de humildade, sabedoria e discernimento para entendermos que a verdadeira vida está depois da nossa morte, quando ressuscitaremos diante do Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e eu quero te fazer um convite. Seja você também um anunciador da Boa Nova, um profeta, assim como foi Daniel neste mundo, nos ajudando a distribuir esta pregação para mais corações, esse ensino, para que mais corações se convertam em verdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.